Gente, quando eu peço para resolver esta inequação aqui, 2x² mais 4x menos 6 menor ou igual a zero, o que eu estou querendo é o conjunto solução, o conjunto de números reais que eu possa substituir em x, de forma que esta expressão à esquerda aqui, que é o 2x² mais 4x menos 6, seja sempre negativo, né? Porque quando eu digo que é menor que zero, estou falando que é negativo ou igual a zero, ok? Muito bem. Para resolver uma inequação, eu vou dividir o processo aqui em quatro passos. Primeiro passo, nós vamos encontrar as raízes da função do segundo grau. Observe que aqui do lado esquerdo eu tenho uma função do segundo grau, né? 2x² mais bx menos 6. Ou seja, está naquela forma geral lá, né? Do ax² mais bx mais um c. Muito bem, então o primeiro passo é encontrar as raízes. Então acompanhe comigo aí. Para encontrar as raízes, nós vamos recorrer ao método de Bhaskara. Então a gente vai pegar esta função do segundo grau, vamos igualar a zero, então passamos a ter agora uma equação do segundo grau e utilizando o Bhaskara para resolver vai ficar da seguinte maneira. Primeiramente, calculamos o delta. Delta é b² menos 4ac. Resolvendo o delta aqui, substituindo o a, né, o b e o c na fórmula, vamos obter delta igual a 64. Em seguida, vamos calcular agora o x, ou seja, quais são os valores de x que vai zerar esta função aqui. Então vai ficar o seguinte, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo os valores aí, o b, o delta e o a, vai ficar o seguinte, menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, né? Dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, fazendo primeiramente com mais e depois com menos, nós vamos obter dois valores para x. Um x' e um x duas linhas. Aqui acabou não ficando duas linhas, mas aqui seria o x duas linhas. E aí descobrimos que o x' tem que ser igual a 1 e o x duas linhas igual a menos 3. Então, estes dois valores são as raízes desta função. Então, o primeiro passo está feito. O segundo passo é fazer o gráfico, o esboço simples desta função do segundo grau aqui. Então, para a gente poder relembrar, o que você precisa saber aí? O gráfico de uma função do segundo grau sempre será uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. E quem determina isso é o A, ok? Então, observe aqui comigo. Como o A é o 2 aqui, ok? Como ele é positivo, então a concavidade será voltada para cima. Ok? Então, observe, o gráfico é uma parábola, eu desenhei uma parábola, fiz a concavidade voltada para cima, a boca para cima, porque o A é positivo. E fiz esse gráfico passando pelo eixo X, cortando os dois pontos aqui. Esses dois pontos é justamente as raízes que nós encontramos no passo 1, ok? Então, a primeira raiz é o menos 3, a segunda raiz é o número 1. Muito bem, feito o segundo passo, vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo é fazer a análise do sinal, né, deste gráfico que nós acabamos de desenhar. A análise do sinal é simples. Nós vamos observar aí para quais valores de x a função ela é positiva e para quais valores de x a função ela é negativa. Muito bem. A função será positiva quando o gráfico estiver acima do eixo x, ok? Os y aí vão ser todos maiores do que zero. E a função será negativa quando o gráfico estiver abaixo do eixo x. Então, analisando junto comigo aí, você pode observar que para valores maiores do que 1, o gráfico está acima do eixo x, ok? E para valores também menores do que menos 3, à esquerda do menos 3, o gráfico também está acima do eixo x. Então, eu coloquei um sinal de mais aqui e um sinal de mais aqui, porque para estes intervalos, o gráfico ele é positivo. Agora, para o intervalo de números compreendido entre menos 3 e 1, essa parte toda em azul, o gráfico está sempre abaixo do eixo x. Portanto, o gráfico a função será negativa para estes valores de x. Ok, agora a gente vai para o quarto passo, o último passo, que é escrever o conjunto de solução. Para escrever o